Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começamos agora o segundo e último bloco desse nosso encontro semanal dedicado ao bom conselho, a virtude do conselho, o dom do conselho, dom e virtude. Dom porque presente do Espírito Santo, virtude porque força que Deus nos concede para realizarmos o bem, para tipificarmos e escolhermos os meios adequados para a obtenção de um fim. Essa é a definição dada por Santo Tomás de Aquino para o dom do conselho. Bom conselho. Jesus, o bom conselheiro, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendemos de Jesus. Todos os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo para nós são parâmetros, são referência. Ilustramos um deles no diálogo com o jovem rico no bloco anterior. Jesus aconselhando o jovem que lhe perguntara: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas o tema do programa é bom conselho. Insinuando assim que existem maus conselhos. Quem dá um bom conselho é um bom conselheiro. Mas quem dá um mau conselho é um mau conselheiro. Como descobrir um mau conselheiro? Como tipificar um mau conselho? Vamos a um mau conselheiro. Vamos a um mau conselho. Um conselho diabólico. Um conselho que não é de Deus, que não é dom do Espírito Santo. Uma orientação para que se faça o pecado, para que se cometa uma arbitrariedade. Em síntese, para que se faça aquilo que não se deve fazer, à luz da palavra e da santa vontade de Deus. Estamos no desfecho da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai morrer dentro das próximas horas, dos próximos dias. E um conciliábulo e uma reunião, uma mancomunação de autoridades que querem a todo custo resolver o problema, aspas, Jesus Cristo. Muitos querem eliminá-lo, outros acham que não é a melhor solução. Até que intervém uma autoridade. E ele vai dar um péssimo conselho. Evangelho segundo João, capítulo 18, de 13 a 14. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. O típico conselho satânico, o típico conselho frio, calculista, oportunista, raciocina essa autoridade. Se esse homem continua vivo, muitas pessoas poderão ser prejudicadas, ele pode sublevar essa população contra o império e por aí vai. Raciocinou então em termos puramente numéricos: convém que ele morra. É preferível que ele morra. Esse conselho foi acolhido. E a trama para matar nosso Senhor se seguiu. Chamaram antes Judas Iscariotes, fizeram um acordo com ele se vendeu, o preço dele 30 moedas, nosso Senhor foi preso e agora está nas mãos das autoridades. Apresentamos ou não a Herodes, a Pôncio Pilatos, enfim, e o conselho, a capacidade de influenciar os outros aqui foi colocada em prática por esse sumo sacerdote e conseguiu com sua lábia, com sua argumentação, com seu estratagema, com seus critérios, convencer os seus pares de que era conveniente a morte de Jesus.
conveniências. Atentos, caríssimos cristãos, que sempre estão a aconselhar as pessoas. A conveniência, nossa sobretudo, não é critério para os nossos conselhos. Há certos conselheiros que aconselham em benefício próprio, pensando no seu próprio bem e não na objetividade, na verdadeira condução e solução justa do problema. Quando interesses subliminares, quando preocupações não com a verdade, não com a justiça, não com a solução equânime, equitativa do problema, mas com benesses, com interesses de um ou de outro. Quando as coisas, na verdade, estão claras dentro do coração do conselheiro, mas não estão claras coisa nenhuma para o aconselhado. Aqui nós temos um exemplo clássico de péssimo conselho, de mau conselho. Isso é tanto mais grave quanto maior é a importância, é a capacidade, é a autoridade do conselheiro na vida do aconselhado. Aqui eu me refiro diretamente àqueles que, no exercício do seu mistério, diariamente, são chamados a aconselhar. O confessor na confissão. O diretor espiritual na direção espiritual. O pai com relação aos filhos. O superior com relação aos subordinados. O patrão com relação aos empregados. O dito bem formado no trato com aqueles que não têm o dom do discernimento, que são pessoas limitadas, facilmente manipuláveis e que procuram esses conselheiros: o que eu devo fazer? Que decisão eu devo tomar? Atentos, pois o demônio neste momento pode se utilizar dos seus lábios para que você dê um péssimo conselho. Lembre-se que, como já disse no final do bloco anterior, por um descuido de São Pedro, o demônio se utilizou dos lábios deles para aconselhar nosso Senhor, o que já é uma arrogância em si. Quem somos nós, criaturas, para aconselhar o nosso Deus? Dizer ao nosso Salvador o que é que Ele deve fazer e o que é que Ele não deve fazer. Jesus disse que era necessário que Ele sofresse, que Ele fosse entregue às mãos dos seus algozes, que morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. E São Pedro disse: Deus não permita, isso não vai te acontecer, Senhor. Péssimo conselho. E foi advertido por Jesus na hora: arreda-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O conselheiro deve ter consciência de que a sua boa intenção não é lá muito critério, não é lá grande coisa, não é lá uma exigência importante para que você aconselhe ou não uma pessoa. O inferno, alguém já dizia, está cheio de boa intenção. Talvez esse ditado tenha surgido por causa desse exemplo triste de São Pedro. Bem intencionado, queria o bem de Jesus, não queria Jesus sofrendo. Esqueceu-se, porém, que o sofrimento de Cristo era precisamente o cumprimento máximo da fidelidade a Deus, da obediência a Deus. Querer o bem é querer que a pessoa seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, ainda que sofra. Ou como consequência da fidelidade a Deus, venha o sofrimento. Vamos a outro exemplo. Agora, o exemplo de um bom conselheiro. O exemplo de um bom conselho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 34 a 39. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento e então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens.
foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós os arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho. Aqui o Sinédrio queria eliminar os apóstolos. Queriam matá-los. Dentro do Sinédrio, do grande conselho, havia um conselheiro de bom senso, Gamaliel, um homem sensato, que ponderou bem, que citou fatos acontecidos. Teudas, a subversão que ele provocou, depois de sua morte todos os discípulos se dispersaram. Mas a questão é, aqui nós estamos diante de novos Teudas ou se trata de uma obra de Deus? Não os persigam. Em síntese, foi o que Gamaliel disse e eles aceitaram o seu conselho. O conselho cristão procede de Cristo. Está radicado na palavra, no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um conselho que não considera tanto a boa intenção do conselheiro. São Pedro tinha boa intenção, mas deu um péssimo conselho a Jesus. Quanto possível, o conselheiro deve se acercar da situação, e isso supõe o dom da circunspecção. Quanto possível, antes de aconselhar, se deve conhecer todas as vertentes, todas as dimensões, todos os vetores, todos os enfoques, todas as dimensões do problema. E se não é possível, aconselhar sempre, Salmo 84, versículo 11, no amor e na verdade, para a justiça e para a paz. É um mau conselho aconselhar para o ódio, para a mentira, para a desobediência, para a frugalidade, para a leviandade, para a depravação, para o pecado, em síntese. Quanto possível, o bom conselheiro se dobra diante do Senhor, reza e pede as luzes do Espírito Santo para que dos seus lábios venham apenas conselhos acertados, segundo a Escritura, prudentes, consolidados, seriamente, profundamente, no testemunho de Jesus, na palavra de Jesus, no Evangelho de Jesus.